Efésios capítulo 3, verso 14. Diz assim a boa palavra do Senhor. Amém. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Estenda suas mãos, ore para que o Espírito do Senhor me use nessa noite. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos instruídos, que pela tua palavra nós sejamos nutridos, alimentados nessa noite. Ministra ao nosso coração, fala conosco de forma preciosa, queremos ouvir a voz do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Por esta causa me ponho de joelhos, por esta causa me ponho de joelhos. Colocar-se de joelhos é uma metáfora da oração, representa a oração. Não que a oração ela só é feita quando nós estamos de joelhos. Eu já disse em alguns momentos aqui que a Bíblia nos apresenta várias posições em que homens e mulheres de Deus oraram. A Bíblia fala de pessoas que oraram sentadas, de pessoas que oraram deitadas, de pessoas que oraram de joelhos, de pessoas que oraram de pé, de pessoas que oraram com as suas mãos erguidas aos céus, com suas mãos levantadas aos céus. Então a Bíblia nos fala de diferentes posições na oração, o que nos mostra que uma posição corporal em si não é o que determina o favor que iremos receber através da oração. Só que quando nós ouvimos a expressão colocar-se de joelhos, nós entendemos logo que isso se fala de estar prostrado diante de Deus, não apenas de forma física, mas principalmente o nosso coração prostrado diante do Senhor. Então colocar-se de joelhos diante do Pai, fala de quê? De oração, fala de apresentarmos a Ele as nossas causas, fala de apresentarmos a Ele aquilo que nós estamos clamando, pedindo, desejando receber do Senhor. E o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele começa nos dizendo exatamente isso, que é o tema da nossa campanha dessas 7 quartas-feiras. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta causa me ponho de joelhos. E Paulo vai enumerar as causas que ele estava se colocando de joelhos diante do Pai. Ele vai enumerar algumas causas pelas quais, alguns objetivos, alguns propósitos, pelos quais ele estaria de joelhos diante do Pai. E a pergunta é: quais são as tuas causas? O que você estará nessas 7 semanas trazendo diante do Senhor, no altar do Senhor, para apresentar a Ele? O que você quer apresentar diante de Deus? Qual é o clamor do seu coração? O que está ardendo em seu coração? O que está queimando em seu coração? A Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, quais são as causas que você deseja apresentar diante de Deus em oração? Quais são as causas que você deseja trazer diante do Senhor? Talvez você quer trazer diante do Senhor uma causa específica na sua vida espiritual.
Talvez você quer trazer diante do Senhor uma causa específica na sua família, na criação dos seus filhos, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, no seu ministério, no cuidado que você tem com pessoas ali na sua célula, com seus discípulos. Enfim, você pode ter muitas causas, questões de saúde. Você pode ter muitas causas para apresentar a Deus, pela cidade, pela nação, amém? Pela igreja, nossa igreja. Então você pode apresentar muitas causas diante do Senhor. Paulo, ele vai falar das causas que ele estava se colocando de joelhos. Mas eu quero te perguntar, quais são as tuas causas? Quais são os teus motivos de oração? Quais são os teus motivos de clamor? Queridos, a oração é a arma mais poderosa do universo e ao mesmo tempo a arma mais negligenciada, principalmente pelo povo de Deus, que deveria ser o povo que mais clama, que mais ora, que mais busca. E muitas vezes nós negligenciamos, nós somos omissos no uso dessa arma poderosa chamada oração. Muitas vezes nós não clamamos a Deus até que a resposta venha. Muitas vezes nós não clamamos a Deus até que o milagre se manifeste. Muitas vezes nós não clamamos a Deus até que algo sobrenatural aconteça. Então muitas vezes nós negligenciamos esta arma poderosa da oração. E nós precisamos nos colocar diante do Pai, como disse o apóstolo Paulo, em oração. E o que a gente vai aprender nesse texto? Primeira coisa que a gente aprende é que nós nos colocamos de joelhos diante do Pai. É isso que ele diz, olha, verso 14, Efésios 3,14. Por esta causa nos colocamos de joelhos diante do Pai. Diante do Pai. E ele diz, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é Pai do nosso Senhor Jesus. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele também é nosso Pai, meu Pai e seu Pai, porque todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. A Bíblia deixa bem claro isso, em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim, que Jesus Cristo, versículo 11, diz, veio para os seus, e os seus não receberam, que é o povo judeu. E no verso 12 diz assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, tornou-se filho de Deus, filha de Deus, filho de Deus. Então nós todos que aqui estamos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Então a Bíblia diz que nós nos colocamos de joelhos diante do Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, e também nosso Pai, porque nós estamos em Cristo, somos filhos de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou a nos referir a Deus como Pai nosso, porque Ele é o Pai de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito e primogênito, mas Ele é o Pai também de todos nós que cremos em Jesus. Por isso Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai nosso, Pai nosso. O reconhecimento que Ele é Pai de todos nós e que nós somos seus filhos. Nós não estamos indo diante de um juiz carrasco, nós não estamos nos colocando de joelhos diante de alguém que não quer nos ouvir, nós não estamos nos colocando de joelhos diante de alguém que é indiferente ao nosso clamor, que é indiferente ao nosso sofrimento, que é indiferente às nossas causas, que é indiferente às nossas lágrimas. Não, a Bíblia diz que nós estamos colocando de joelhos diante do Pai, desse Pai amoroso, desse Pai que fez tudo para que nós estivéssemos próximos a Ele, desse Pai que a Bíblia diz que não negou nem mesmo o seu Filho, mas o entregou por todos nós. Nós estamos nos colocando de joelhos diante desse Pai que quer nos abençoar, que quer nos atender, que quer cuidar de nós, que quer cuidar da nossa casa, da nossa família. Nós estamos nos colocando de joelhos diante dEle, daquele que tem favor e graça para nós, daquele que Ele não é indiferente ao nosso clamor. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que nós nos colocamos de joelhos em nome do Senhor Jesus, porque o versículo de número 15 diz assim, verso 15, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Uma referência a Jesus. Está dizendo que toda a família, seja a família que está no céu, seja a família que está na terra,
vai ao Pai em nome de Jesus Cristo. Você sabia que os crentes em Jesus que já partiram, oram a Deus? Eles não oram a Deus em nosso favor, não é isso. Eles oram a Deus, eles clamam a Deus, eles intercedem a Deus, eles buscam a Deus, eles adoram a Deus. E a gente vê isso bem muito claro e muito nítido no livro de Apocalipse, por exemplo. É um dos livros que a gente vê isso bem claro. Os santos clamando, os servos de Deus que já partiram, que já estão no Senhor, orando, buscando a Deus. Então os mortos em Cristo, eles não estão inconscientes, eles não estão inconscientes, não. Os mortos em Cristo, eles não estão inconscientes, os mortos em Cristo estão adorando, estão orando, estão clamando. Por exemplo, lá no livro de Apocalipse, a Bíblia nos diz que os servos de Deus, eles vão diante do Senhor, eles clamam a Deus de dia e de noite. Até quando, Senhor, ó Deus soberano, não nos fará justiça e vingará o nosso sangue daqueles que habitam na terra? E aí a Bíblia diz que o Senhor diz assim: aguarde mais um pouco, até que o número de mártires se complete, até que o número daqueles que vão morrer por testemunhar de Cristo se complete. Então esses servos de Deus que já estão no céu, eles clamam a Deus, eles oram a Deus. Por isso o texto diz que toda família, seja a família que já está no céu, ou a família que está aqui na terra, que essa família vai a Deus, o Pai, se coloca de joelhos diante do Pai, em nome de Jesus. O texto diz: toda família, olha só, verso 15: toda família no céu e na terra toma o nome de quem? O nome de Jesus. Por isso a Bíblia nos ensina a orar em nome de Jesus, a ir e clamar a Deus em nome de Jesus. Quando você vai orar ao Pai, você vai no nome de Jesus. Clamar em nome de Jesus, orar no nome de Jesus, é como se você tivesse uma procuração. Quando você tem uma procuração, você não representa aquela pessoa? Sim ou não? Não é assim? Sim ou não? Sim. Por exemplo, se uma pessoa quer que você faça alguma coisa por ela, e essa pessoa está distante, está em São Paulo, por exemplo, e quer que você pegue algum documento dela aqui no fórum, ela escreve uma procuração no nome dela, mas autorizando a você a agir por ela como se ela mesma estivesse presente, e assinar por ela como se ela mesma estivesse presente. Claro que a procuração, ela tem um limite, né? Ela vai dizer em que área você vai atuar, né? Se você recebe uma procuração para representar aquela pessoa no banco, ou no fórum, ou em alguma situação, tem um limite de atuação, mas você tem ali, como representante daquela pessoa, usando a procuração, você faz aquilo que a pessoa mesmo faria se estivesse presente. Quando a Bíblia diz, Jesus nos ensinou a orar ao Pai no nome dEle, é como se Ele mesmo estivesse presente. A procuração o nome de Jesus é como essa procuração que Ele nos deu. Ele disse assim: olha, vá ao Pai em meu nome, tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu vos concederei, eu lhes darei. Por quê? Porque é como se o próprio Jesus estivesse orando. Quantos estão entendendo? Você dobra os joelhos diante do Pai e diz: Pai, em nome de Jesus, ou seja, eu venho aqui não no meu próprio nome, mas em nome de Jesus, o teu filho, nessa procuração espiritual que Ele me deu, em nome de Jesus. Amém? Eu estou representando o teu próprio filho aqui, Pai, o teu próprio filho, Jesus. E aí você recebe favor, porque olha o que a Bíblia diz, João 14, verso 13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, versículo 13 e 14. E em João 16, 14 diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Olha o que está dizendo para os discípulos: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e vocês vão receber, para que a alegria de vocês se complete, para que vocês tenham alegria plena. Peçam no meu nome, porque se vocês pedirem em meu nome, em nome de Jesus, vocês vão receber. Por isso que o texto diz assim: se coloque diante de joelhos
entendendo que você está se colocando de joelhos diante do Pai, do seu Pai. Se coloque de joelhos para orar ao seu Pai, em nome de Jesus, porque o verso 15 diz que toda família de Deus, a que está na terra e a que já está no céu, vai ao Pai em nome do Filho, em nome de Jesus, amém? E Jesus, a Bíblia diz que é o único mediador entre Deus e os homens. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Ou seja, o mediador entre Deus e o homem não é Paulo, Pedro, João, o pastor, não é? Ou qualquer outro ser humano. Não, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Por isso que quando você pede em nome de Jesus, a Bíblia diz que você encontra favor e graça. Amém? Nos colocamos de joelhos diante do Pai com base nas riquezas da sua glória. O verso 16 diz assim, olha, verso 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nos colocamos de joelhos diante do Pai com base nas riquezas da sua glória. Diga para o seu irmão, Deus é um Deus muito rico. Diga para o seu irmão, Deus é um Deus muito rico. Diga, rico de graça, de favor, de abundância. Amém? E olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Que nós vamos e nós clamamos com base na riqueza da sua glória. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus significa a essência daquilo que Deus é. A glória de Deus é o seu esplendor. A glória de Deus é a manifestação de todo o potencial de Deus. A palavra El Shaddai significa o Todo-Poderoso, o Todo-Potente, aquele que tem todo o potencial ilimitado para fazer qualquer coisa que Ele queira e que esteja dentro da sua vontade. Amém? Ele é o Todo-Poderoso. Tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele pode fazer é a glória de Deus. Quando Deus manifesta a sua glória, significa que Ele está atuando. Amém? Estão entendendo? Então, por exemplo, para você entender, o pássaro foi criado com o potencial de voar. O pássaro foi criado com o potencial de voar. Só que o pássaro, enquanto ele não cresce, enquanto ele não desenvolve as penas, ele não pode voar. O potencial está ali, mas ele ainda não está em toda a sua glória, porque ele ainda não pode voar. Quantos estão entendendo? Hoje mesmo pela manhã encontrei um pássarozinho morto ali, acho que caiu do ninho, estava tendo muitos pardais aqui, e caiu, sem pena, um filhotinho ainda, como ele não pode voar, caiu, bateu no chão, morreu. Porque embora ele tenha o potencial para voar, ele ainda não voa. Mas quando ele já está adulto, coberto de penas, com as asas, tudo direitinho, que ele está voando, quando o pássaro está voando, ele está em toda a sua glória. Então potencial é aquilo que pode ser, mas ainda não é. Mas a glória é a manifestação desse potencial. Então quando a Bíblia diz que a gente vai diante do Pai e a gente clama com base nas riquezas da sua glória, o que é a glória? É a manifestação de tudo aquilo que Deus é. É a manifestação de tudo aquilo que Deus faz. É o Todo-Poderoso se manifestando. É o Todo-Poderoso agindo. É o Todo-Poderoso libertando, é o Todo-Poderoso curando, é o Todo-Poderoso restaurando famílias, restaurando casamentos, restaurando lares. Ou seja, Ele tem todo o poder de fazer qualquer coisa que Ele queira. E quando Ele faz, Ele manifesta a sua glória. Enquanto Ele não faz, ainda não fez ou não está fazendo ainda, Ele está no seu potencial. Mas quando Ele faz aquilo que Ele já tem o potencial de fazer, que é exatamente tudo, Ele manifesta a sua glória. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo, sim ou não? A glória é a manifestação daquilo que Deus é capaz de fazer. É a manifestação daquilo que Ele é capaz de ser. Então quando Ele manifesta a sua glória, Ele está fazendo exatamente aquilo que Ele tem poder para fazer. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso. Você já viu essa expressão nas Sagradas Escrituras? O Todo-Poderoso.
O que significa que Ele é o Todo-Poderoso? Significa que Ele é capaz de fazer qualquer coisa que Ele queira fazer, qualquer coisa que esteja dentro da sua vontade, dentro da sua natureza santa, dentro dos seus atributos. A única coisa que Deus não pode fazer é pecar. A única coisa que Deus não pode fazer é negar a sua própria natureza. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Ou seja, Ele só não faz aquilo que é contrário à sua natureza, amém? Mas tudo aquilo que é da sua natureza, Ele é o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Todo-Potente, para fazer. E quando Ele faz, Ele manifesta a sua glória. Por exemplo, Deus pode curar um cego de nascença, sim ou não? Ele pode, isso é potencial. Mas quando Ele faz, Ele manifesta a sua glória. Por isso que Jesus disse assim, presta atenção. Por isso Jesus disse assim para aqueles discípulos que perguntaram sobre aquele cego, lá em João capítulo 9. Quem se lembra? João 9. Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Olha a pergunta do discípulo. Como é que alguém vai pecar e nascer cego? Vai pecar na barriga da mãe? Olha que pergunta mais tola, né? Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele para ele nascer cego? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem os pais dele pecaram. Isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Para que se manifestasse nele a glória de Deus, amém? Ou seja, Deus Ele pode curar o cego de nascença, isso é potencial. Mas quando Ele cura, Ele manifesta a sua glória. Vocês estão entendendo, gente? O pássaro pode voar. Ele foi criado com o potencial de voar, mas ele só manifesta a sua glória quando ele está voando. O peixe pode nadar. Ele foi criado com esse potencial, mas quando ele manifesta a sua glória é quando ele nada. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira, que esteja dentro da sua vontade, da sua natureza santa. E quando Ele faz, Ele manifesta a glória. Então potencial é aquilo que pode ser, mas ainda não é. Glória é aquilo que já é aquilo que já está acontecendo, é aquilo que já está se manifestando. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então a Bíblia diz que nós vamos ao Pai, nos colocamos de joelhos diante do Pai, olha só, com base nas riquezas da sua glória. Nas riquezas da sua glória, nas limitadas riquezas da sua glória, que é a sua manifestação de fazer qualquer coisa. Então você não precisa ter nenhum limite para pedir a Deus, qualquer que seja a situação. Por mais que do ponto de vista humano, do ponto de vista dos olhos humanos, você diz assim, meu Deus, isso aqui é impossível de acontecer. Você pode clamar a Deus, porque Ele pode fazer e manifestar a sua glória. Amém? Curando cegos. Não só cegos físicos, mas também espirituais. Libertando cativos, quebrando cadeias, restaurando famílias, restaurando lares, restaurando casamentos. Amém? Abençoando seus negócios, abençoando sua empresa. Ele pode fazer, Ele quer fazer. E você vai clamar a Ele com base na manifestação da sua glória. E nos colocamos de joelhos diante do Pai, para que Ele fortaleça, nos fortaleça com o seu Espírito, com poder pelo seu Espírito em nosso interior, em nosso homem interior. Sejamos fortalecidos espiritualmente. O apóstolo Paulo vai trazer aqui algumas razões, e durante essas semanas, essas próximas semanas, à medida que a gente vai tendo tempo, a gente vai trabalhar cada uma dessas razões que o apóstolo Paulo traz. Eu apresentei apenas 4 hoje. Mas quais são as suas razões? Essas foram que o apóstolo Paulo colocou, e a gente vai falar de mais algumas nas outras semanas, que ele coloca aqui até os versículos 21. Quais são as suas razões? Deus é o seu Pai. Você vai a Ele em nome de Jesus. Ele quer ouvir o teu clamor, responder as tuas orações, responder a tua causa. Ele quer manifestar glória, fazendo o que você precisa que Ele faça, fazendo o que você necessita que Ele faça. Ele quer manifestar a sua glória. E além disso, Ele quer fortalecer você, pelo seu Espírito, em teu interior. Ele quer que você saia daqui fortalecido e restaurado, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos clamar